Bhavishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Vidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Gurun Chadivya Bhagavat Premnai Vijapradam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Fico muito feliz de estar aqui em mais um encontro. A gente falar sobre astrologia, falar sobre filosofia, continuar a leitura de algumas escrituras, falar sobre as efemérides também. Então, eu estava aqui agora, né, já faz um tempinho, falando com o pessoal que estava online e eu vou também contar isso para quem estiver assistindo pelo YouTube, de que sempre antes de começar a gravação a gente tira várias dúvidas dos mapas individuais e a gente traz alguns assuntos também que não são tão simples e fáceis de trazer no grupo aberto. Então fica sempre o convite de quem quiser entrar no grupo, quem quiser entrar online para tirar dúvidas, para pregar mais conteúdo também. É só mandar uma mensagem. Quem não tiver no grupo e estiver assistindo pelo YouTube, manda uma mensagenzinha no comentário que aí a gente entra em contato. E aproveitar também para dizer que quem estiver assistindo pelo canal, coloca para seguir, dá um like, compartilha com os amigos. Vamos criar engajamento aí, galera. Então eu agradeço a todo mundo que está assistindo. E também hoje a gente vai ter uma avaliação das efemérides, porque a gente está com o Vênus retrógrado e esse movimento dele de retrogradação vai gerar um Graha Yuda retrógrado. Isso vai ser bem interessante, vai acontecer agora, daqui acho que nos próximos 2 dias. Eu vou dar uma olhadinha nisso no final. Aí a gente vai começar continuando a leitura da busca por Shri Krishna, de Srila Sridhara Maharaj. A gente está agora saindo da página 45 para a página 46, e eu queria ler de novo só o último parágrafo, que é a conexão da página 45 com a 46, porque ela conecta com o subcapítulo que vai começar. E aí também, a partir disso, a gente vai continuar com a leitura dos Graham Sutras. Aí a gente vai fazer esse resumo que o Ernest Wilhelm fez, né? Na real, a gente vai ler o resumo que ele fez dos Salmya e Krura Grahas. E também fica aberto para quem estiver online e quiser fazer comentários sobre as leituras e trazer perguntas também, fica à vontade. Então, do livro A Busca por Shri Krishna, a Realidade, o Belo, Srila Sridhara Maharaj, ele termina, né, com o último parágrafo do subcapítulo Dissolvendo o Ego. Srila Sridhara Maharaj, ele fala: na verdade, tudo é divino, tudo é a graça do Senhor. A doença está em nossos olhos. Estamos doentes, e se a doença é curada, observaremos que estamos em meio a um mundo gracioso. Somente as coberturas do desejo impedem-nos de ter uma verdadeira avaliação do mundo. Um estudante genuíno da escola devocional aceitará tal atitude em relação com o ambiente e em relação com o Senhor. Temos que pensar que a vontade de Deus está em toda parte. Mesmo uma folha de grama
não pode se mover sem a sanção da autoridade suprema. Todos os detalhes são detectados e controlados por ele. Temos que olhar para o meio ambiente com otimismo. O pessimismo está dentro de nós. Nosso ego é responsável por todos os tipos de males. Aí ele continua. Infinita bem-aventurança. Isto é Vaishnavismo. Se pudermos fazer isto, então, em pouco tempo, nossa doença será curada e estaremos em meio à infinita felicidade. Nossa tendência atual é curar o que vemos fora. Pensamos, quero que tudo siga meu controle, meu livre desejo. Quando tudo me obedecer, serei feliz. Mas devemos tomar justamente a atitude oposta, como Mahaprabhu disse. Trinadapi sunichena tarora api sahisnuna amanina manadena kitaniya sadahari. Não devemos criar resistência contra o nosso ambiente, mesmo que algumas coisas indesejáveis venham em nossa direção. Devemos tolerá-las com a máxima paciência. E mesmo que alguém nos ataque, não nos tornaremos violentos. Devemos praticar a tolerância ao extremo. Devemos honrar a todos. Não devemos buscar honra nenhuma. Dessa maneira, com a mínima quantidade de energia e tempo, podemos obter a meta máxima, o plano onde o próprio Krishna vive. Este é o mais fundamental plano de existência. Nesse momento, todos os invólucros que encobrem a alma se aniquilam e morrem, e a alma interior desperta e observa que brinca em uma doce onda, dançando e se divertindo em Vrindavana com Krishna e seus devotos. E o que é Vrindavana? Não é uma fábula nem uma história inventada. O plano mais largo e amplo de todo o universo é doçura e bem-aventurança, e isto está presente em Vrindavana em toda a sua plenitude. Temos que mergulhar fundo naquele plano de realidade. Nosso ego faz que flutuemos na superfície dos problemas em maia, ilusão. A especulação e a busca pela satisfação egoísta nos levou ali. E essas coisas devem ser dissolvidas de uma vez por todas. E então, de dentro, nossos egos desaparecerão e observaremos que estamos no plano de um feliz humor dançante com Krishna em Vrindavana. Então, eu vou ler só essa partezinha que eu acho muito importante. E aí eu abro para comentários e perguntas. Alguém já tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? O que Shrila Maharaj ele está trazendo, né? Essa questão da gente entender o ajuste correto com o meio ambiente, de que tudo está acontecendo da melhor maneira para favorecer o nosso processo de evolução, entendendo que tudo é o resultado das nossas próprias escolhas e do nosso próprio karma. Então, quando a gente entende isso, tudo se torna favorável, porque a gente vai ter um aprendizado correto de todos os fenômenos. E aí depois, Shrila Maharaj, ele traz essa posição de extrema humildade, né? Quando ele cita o verso que Mahaprabhu deixou, né, do Shikshastakam, são dos poucos versos que Mahaprabhu deixou escrito realmente, né? Tinadapi sunichena, taro api sahishnuna, manina madanena, kirtaniya sadahari. Kirtaniya sadahari fala sobre a associação Kirtaniya. Kirtaniya é cantar em congregação, cantar congregacionalmente os nomes de Krishna, Sadahari, os santos nomes de Krishna. Trinadapi sunichena, seja mais humilde do que uma palha na grama. Aitarorapi sahishnuna amanina manadena. Então,
Seja tolerante e ofereça honra e glórias a todos os outros. E aí, assim, você vai estar apto a cantar os santos nomes puramente, né, com amor e devoção e em congregação. Então, esse é o significado desse verso, né? Srilastara Maharaj, ele descreveu isso com mais detalhes, né? De que não devemos criar resistência contra o ambiente, mesmo que algumas coisas indesejáveis venham em nossa direção. E mesmo que alguém nos ataque, não nos tornaremos violentos, então ser tolerante. E devemos praticar, né, a tolerância ao extremo e oferecer honra a todos. Então, esses são os parâmetros fundamentais, né, para a gente entender o processo de evolução e também entender o que é o nosso karma, já que a gente está estudando sobre o nosso karma através da astrologia. Então, não sermos reativos contra os fenômenos da natureza, porque eles já são a reação, né? Então a gente tem que entender que os fenômenos são fruto das nossas escolhas. E aí o próximo subcapítulo se chama A Autodeterminação de Hegel. E aí Shleshdara Maharaj ele fala: na linguagem de Hegel, isso é chamado de autodeterminação. Autodeterminação significa que devemos morrer para viver. Devemos deixar nossa vida material e todos os nossos hábitos materiais se desejamos ter uma vida real. Temos de morrer como somos agora. Devemos abandonar nosso falso ego. Nossos hábitos materiais de diferentes nascimentos são coletados no ego em formas sutis. Não apenas a partir da experiência do nascimento humano, mas mesmo de nascimentos animais, nascimentos como árvores e tantos outros tipos de nascimentos. Consciência de Krishna significa a total dissolução do falso ego. Essa figura inventada, egoísta, dentro de nós é nosso inimigo. O verdadeiro eu está desamparadamente sepultado sob o falso ego. Tão grande é a profundidade de nosso esquecimento que sequer sabemos quem somos. Assim, como o filósofo alemão Hegel disse, precisamos morrer para viver. A realidade existe por si mesma e para si mesma. O mundo não é criado para nosso fim egoísta. Ele tem um fim universal e somos partes integrantes disso. Devemos chegar ao entendimento com o todo. O todo completo é Krishna e ele está dançando, brincando e cantando a seu próprio modo. Devemos entrar naquela harmoniosa dança. Sendo infinitesimais, devemos pensar que o infinito deva ser controlado por nós? Que por nosso desejo tudo acontecerá? Esta é a mais enganosa e nefasta mentalidade jamais concebida, e sofremos dessa doença. Este é o real problema da sociedade. Nossa indagação deve ter como meta resolver isto. Aí uma pergunta, né? Um estudante. Por acaso, isso significa que temos de abandonar completamente a vida material? A Shleshdara Maharaj responde: não de imediato. Todos devem progredir gradualmente de acordo com seu caso particular. Se a pessoa que tem muita afinidade pela vida mundana a deixa subitamente, pode não manter os seus votos, pode cair novamente. Então, de acordo com nossa capacidade individual, devemos fazer progresso gradual. Isto deve ser levado em consideração, mas ainda devemos estar sempre ansiosos por abandonar tudo e devotar-nos exclusivamente ao dever mais elevado.
Aqueles que têm bastante coragem pularão rumo ao desconhecido, pensando que Krishna me protegerá. Estou pulando em nome de Deus. Ele está em toda parte. Ele me pegará em seu colo. Com essa ideia, uma pessoa que tem um verdadeiro anseio pela verdade pode saltar adiante. Aí o estudante pergunta de novo. Tenho um problema. Por 10 anos, tentei adotar este processo. Por 10 anos, me abstive de comer carne, peixe e ovos. Evitei coisas materiais, não sinto atração por elas. Deixei tudo isso para trás. Mas existe uma coisa que eu não consigo deixar e que também não quer me deixar. É a ganja, a maconha. Aí Shilashidhara Maharaj ele responde, perguntas polêmicas. Aí Shilashidhara Maharaj responde, isso é algo pequeno. Existem 3 verdadeiras dificuldades. A primeira são as mulheres. E aí isso se aplica ao sexo oposto, né? Porque são 2 homens conversando, mas para as mulheres isso se aplicaria como os homens. Então, existem 3 verdadeiras dificuldades. A primeira são as mulheres, a segunda é o dinheiro e a terceira é o bom nome e a fama. Esses 3 são nossos inimigos. A intoxicação com maconha é uma coisa pequena. Qualquer um pode deixar isso facilmente. Mas essas 3 coisas são a aspiração fundamental de todo animal, árvore, pássaro, homem ou Deus. Essas 3 coisas estão em toda parte. Mas a intoxicação e outros hábitos passageiros são coisas muito negligenciáveis e podem ser conquistadas facilmente. Assim, como gradualmente desenvolvemos o hábito da intoxicação, temos de deixá-la gradualmente e não subitamente. Logo após a Segunda Guerra Mundial, lemos no jornal que Göring, o general aéreo de Hitler, tinha o hábito de se intoxicar muito, mas, quando foi posto na cadeia, nenhuma intoxicação lhe foi fornecida. Ele ficou doente, mas o tratamento prosseguiu e ele se curou. Sua doença foi curada pela medicina. Também temos visto muitos comedores de ópio que vêm aqui, unem-se ao templo e gradualmente deixam o seu hábito. Muitos chamados sadhus fumam maconha. Ela ajuda a concentração, mas isto é a mente material. Ela perturbará a fé. Ela é inimiga da fé. Nenhuma intoxicação material, mas apenas a fé pode levar-nos à meta desejada. As almas desorientadas pensam que a maconha, o haxixe e outras coisas podem nos ajudar em nossa meditação. Elas podem fazer algo, mas isto é mundano e nos frustrará em nosso momento de necessidade. Essas coisas não podem nos ajudar a nos levar bem alto. Eu vou deixar para continuar o texto na semana que vem, porque ele ainda vai ficar mais polêmico, que aí ele vai falar sobre... Ele continua, né? Kanaki, Kamini e Pratista. Mulheres, o dinheiro, o sexo oposto, a fama e o dinheiro. Então, no próximo capítulo, Shilashidhara Maharaj ele continua com o subtítulo Sexo, Narcótico e Ouro. Então, assim, o texto ele só vai ficando cada vez mais interessante. Então, só para trazer mais alguns elementos sobre essa observação que Shilashidhara Maharaj está fazendo, sobre a questão da ganja, né, da cannabis e das intoxicações. E aí ele fala que, e em outros textos também, né, os principais inimigos da vida espiritual são Kanaki, Kamini e Pratista,
que é justamente a atração e o desejo, né, de se apropriar e desfrutar do sexo oposto, a riqueza material, que pode jogar a gente dentro de situações muito complicadas e acabar a gente se degradando por causa disso, perdendo várias qualificações mesmo éticas, morais e de princípios espirituais, e a fama, porque a fama pode corromper e a fama também ela não é nada favorável para o desenvolvimento espiritual da gente, né? Pensar que a gente que é poderoso. Então, a fama é sempre para o mestre espiritual. A fama é sempre do guru. As mulheres são para Shiva, né? Isso é os ditados que os devotos inventam. As mulheres são para Shiva. Shiva é o desfrutador das Shaktis. E a fama é para o guru. E Lakshmi Devi, né? A riqueza é para Vishnu. Lakshmi, que é a riqueza material, é a esposa de Vishnu. Então, Lakshmi é de Vishnu. A gente vai continuar os Graha Sutras. Alguém quiser fazer algum comentário sobre o texto de Shristara Maharaj? Fica à vontade. Eu estou só achando aqui a página onde a gente parou. Agora, a gente vai falar sobre a extensão da natureza sálmia e crura. Então, Sálmia e Krura, como a gente estava falando, são os planetas gentis e os planetas cruéis. E aí também, né, no tempinho que a gente teve antes de começar a gravação, que eu estava falando sobre o Astakavarga, a gente entende que o planeta ele é Sálmia ou ele é Krura pela aquela pontuação do Astakavarga. Os planetas que têm menos pontos, eles são Kruras, e os planetas que têm mais pontos, eles são Sálmia. Então, isso é outra avaliação, né, que a gente faz. Extensão da natureza Sálmia e Krura. Júpiter e Vênus são chamados de auspiciosos. A Lua é dita para ser também auspiciosa. Mercúrio é neutro. Chamados de maus são o Sol, Saturno e Marte. A Lua crescente, Mercúrio, Júpiter e Vênus são cada vez mais fortes como bondosos. A Lua minguante, o Sol, Saturno e a força de Marte se sucedem, então diminuem de força, né? Então, a Lua minguante, o Sol, Saturno e Marte se sucedem. Brihat Parashara Hora Shastra, Yoga Karakas 8.9, o verso 8 e o verso 9 do Brihat Parashara Hora Shastra, quando ele fala sobre os Yoga Karakas. E aí o Ernest Wilhelm ele continua. Nestes sutras, Brihat Parashara Hora Shastra afirma quais grahas são mais gentis e mais cruéis. Enquanto qualquer crura graha pode igualmente prejudicar os grahas que ele influencia, os diferentes crura grahas causarão um grau diferente de dor quando prejudicarem os grahas que eles influenciam. O que é que ele está dizendo aqui? Primeiro, como é que um planeta se relaciona com outro, que ele está dizendo aqui, questão de influência. Essa influência ela é por conjunção, ela é por driste, por olhar, e ela é por regência de signo. Então, se o planeta tiver em conjunção com outro, o efeito que ele gera pode ser benéfico ou maléfico, o olhar que ele envia de onde ele estiver pode ser benéfico ou maléfico, e a relação dele com o regente daquele signo também pode ser benéfica ou maléfica. Então, de acordo com a quantidade de efeito positivo ou negativo que ele gera, ele influencia na mesma quantidade. Da mesma forma,
Enquanto qualquer Samyagraha apoiar os grahas que ele influencia, os diferentes Samyagrahas causarão um grau diferente de felicidade e conforto quando prestarem seu apoio. É a pontuação que esse planeta tem para dar. Entre os Samyagrahas, a lua crescente é sentida gentilmente. Então, entre os planetas benéficos, a lua crescente é o mais fraco. Mercúrio é mais forte do que essa lua crescente, Júpiter é mais forte que Mercúrio e Vênus é mais forte e mais gentil do que Júpiter. Vênus, portanto, é o maior dos Samyagrahas, é o mais benéfico. Vênus é experimentado da maneira mais gentil, porque ele oferece o maior conforto e luxo e atende à maior parte das necessidades sinceras. Sinceras porque são materiais, né? Necessidades materialmente concretas. Júpiter está apenas um passo atrás, e embora ofereça a maior proteção contra as diversidades, ele não concede o mesmo nível de conforto que Vênus, e, portanto, não é considerado tão gentil. Então, aqui a gente entende que ele está levando o parâmetro material em consideração. Por quê? Porque Júpiter é o mais benéfico de todos os planetas, porque ele revela o conhecimento transcendental. Ele revela o caminho para a gente evoluir espiritualmente. Mas aqui ele está considerando da perspectiva material. Então, da perspectiva material, Vênus é o mais benéfico porque ele dá mais conforto. Mercúrio certamente ajuda a progredir, mas exige um esforço igual por parte do indivíduo e, portanto, não é tão agradável de experimentar quanto Júpiter ou Vênus. Por quê? Porque Mercúrio é o discernimento, Mercúrio é a inteligência. Então você vai ter que trabalhar a sua inteligência. A inteligência não vem de graça. E a inteligência faz você tomar escolhas que talvez não sejam tanto para o seu prazer material. Então a razão, essa razão intelectual que leva a gente a fazer determinados tipos de escolhas, também não são tão boas quanto Vênus ou Júpiter, porque Vênus e Júpiter dão sem a pessoa fazer esforço algum, né? Assim, faz algum esforço, porque tem que ter algum karma bom com Júpiter e Vênus, senão não vai ganhar nada. Mas Mercúrio, ele cobra um pouquinho, né? Cobra da inteligência. A lua crescente certamente fornece o crescimento saudável daqueles grahas que está influenciando, mas apenas porque nossa atenção está focada neles. Devemos então usar as habilidades dos outros grahas para obter o sucesso daquelas coisas nas quais nossa atenção está focada. E assim, a Lua é a menos gentil dos grahas. Então, dos planetas benéficos, a Lua é a que dá menos resultado benéfico e ela só dá quando crescente. Então, e ela crescente, ela foca naquilo onde ela está. Então, seja a casa ou o signo, o que ele está dizendo aqui é a lua crescente dá resultado bom? Dá. Mas por quê? Porque ela está focada naquilo que ela quer. Então, ela vai usar os planetas para alcançar o desejo dela, né? Os outros planetas que ela tiver relacionada, seja por conjunção ou seja pelo signo. Aqui. Entre os Krura-grahas, a lua minguante é a menos cruel. Mercúrio com um Krura é um pouco mais cruel. O Sol é ainda mais cruel. Saturno é muito mais cruel que o Sol. E Marte é o mais cruel de todos. A lua minguante certamente nos leva a abandonar os grahas que está influenciando. Então, a lua minguante vai gerar desapego em relação aos planetas que ela se relaciona, mas haverá necessidade de deixar ir, de desapegar. E, portanto,
a perda não será tão dolorosa. A lua minguante é, portanto, a menos cruel dos cruragrahas. Mercúrio, quando se une ao cruragraha, é um pouco mais cruel. E ao mesmo tempo em que causa dificuldades com os grahas, ele o faz por estar envolvido com coisas que são consideradas mais urgentes. O Sol fará a separação com esses grahas que ele influencia, mas essa vai ser por causa de outra coisa que deve ser feita e não será necessariamente uma separação permanente e, portanto, não é sentida tão dolorosamente quanto a separação causada por Saturno. Então, assim, o Sol ele vai causar separação e perda também, mas ela pode não ser permanente. Saturno vai criar uma separação completa, total, né? Saturno é muito mais cruel, pois causa separações mais ou menos permanentes e que são experimentadas como uma enorme perda. A maioria das separações de Saturno, no entanto, são aquelas que se espera na vida. Todas as coisas terminam com o tempo. Aqueles que conhecemos e amamos morrerão, ou, pelo menos, nos separaremos deles. Estes são os tipos de separações que Saturno causa, e por serem normais à vida, não são os mais cruéis, porque são mais ou menos esperados. São as dolorosas eventualidades da vida. Marte, por outro lado, é o mais cruel, pois ele dá a crise e as dores que não fazem parte do processo natural da vida e da morte, as dores inseparáveis e agudas da vida, o acidente esmagador, o fogo que queima, o ataque de um assaltante, as coisas terríveis que acontecem, mas que não são a norma, que a gente não está esperando, né? Conclusão. Crura significa cruel e refere-se ao que geralmente é chamado de maléfico. Nesse texto, usaremos crura, cruel, pois descreve os efeitos desses grahas com mais precisão do que os maléficos. Sálmia significa gentil e refere-se ao que geralmente é chamado de benéfico. Sálmia, gentil, é um termo muito mais preciso da natureza de um graha do que benéfico. Portanto, usaremos esse termo neste texto. A qualidade sálmia dos crura a qualidade sálmia e crura dos grahas representa sua natureza inata. Os salmiagrahas são gentis, bondosos, aceitam, confortam e apoiam as indicações naturais dos outros grahas que eles influenciam. Os cruragrahas são cruéis, difíceis, exigentes, estressantes e prejudicam as indicações naturais dos outros grahas que eles influenciam. Enquanto nos forçam a trabalhar em nós mesmos, se queremos ser felizes. Salmiagrahas sempre serão favoráveis e cruragrahas sempre serão perturbadores. Em outros níveis, no entanto, eles podem ser doadores ou tomadores. Depende da situação exata no horóscopo. Cada graha, seja sálmia ou crura, tem um fim objetivo de desenvolver o bhava no qual ele é colocado. Os grahas nem sempre são bem-sucedidos nesse empreendimento e podem, de fato, destruir os bhavas, destruir as casas. É uma questão de astrologia preditiva e está além do escopo desse texto, que tem como objetivo a disseminação do conhecimento dos grahas. O que ele está dizendo é que cada caso tem que ser avaliado individualmente, com muito afeto, com muito amor, com muita misericórdia, porque a gente está olhando para a gente mesmo. Então a gente tem que se cuidar, né? A gente não pode também ser completamente maléfico contra a gente no sentido de
autocrítica e não ser bondoso com o nosso processo de evolução, né? Como o Srila Maharaj falou, o processo ele é gradual. Então, assim, eu acho muito legal ler um texto filosófico e ler um texto de astrologia para a gente fazer as relações, né? Então, o Srila Maharaj ele fala, o processo é gradual. A gente não pode querer romper completamente com a vida material achando que é a única saída. Beleza, pode ser a única saída realmente. Mas se a gente não tiver preparado para o processo que a gente vai enfrentar, a gente vai acabar deixando tudo para trás, de novo, né? Deixando a vida espiritual para trás, voltando para a vida material e talvez nunca mais voltando para a vida espiritual. Mas se a gente gradualmente, né, trabalha a vida espiritual e vai se dedicando e vai se desenvolvendo, então vai chegar uma hora em que a gente vai estar firme. E essa é a justificativa que ele dá em relação à intoxicação. A intoxicação é uma coisa fácil. Se você conseguir se desconectar das outras coisas primeiro, a desintoxicação vai vir naturalmente e gradualmente. Então, quando a gente olha para o mapa, e aí a gente está vendo coisas pesadas, né, sobre os planetas maléficos e tudo mais, os planetas cruéis, né? Então, a gente tem que ser bondoso com a gente, olhar e ter cuidado, assim, de onde a gente consegue evoluir agora, e esse período, para que ele está sendo favorável no meu aprendizado. Então, mais ou menos por aí, né? Ter essa misericórdia em procurar pelas nossas qualidades, fortalecer essas qualidades para ter instrumentos para lidar contra as nossas debilidades. Se alguém tiver algum comentário a fazer, quiser falar alguma coisa sobre a sua experiência positiva ou negativa com os Kruras e Salmiagrahas, a gente tem algumas efemérides importantes, eu acho, para falar. A gente está hoje, dia 26 de julho de 23, e o Sol ele está com 9 graus no signo de Câncer. Ele está no Pada 2 de Puxia, e é muito favorável, né, assim, a gente nunca se aprofunda muito nas questões dos mapas divisionais, mas eu sempre gosto de dar uma olhada no Navamsha para poder entender quais são os possíveis resultados que esse planeta está dando durante o trânsito dele, trazendo bênçãos espirituais, né? Então, o Sol agora, no Navamsha, ele está em conjunção com Júpiter. E isso faz com que ele traga bons resultados para esse signo onde ele está localizado, né? Então, assim, o Sol ele não fica completamente ruim em Câncer, porque ele não é inimigo da Lua, mas Câncer é a 12ª casa a partir de Leão. Então, para o próprio domicílio, que é Leão, o Sol estando em Câncer, ele dá resultados muito emocionais, né? É um período muito emotivo, é um período bem carregado de situações familiares, emocionais, muita coisa também relacionada com essa questão de qual é a nossa percepção da felicidade da vida. A gente tem que olhar também, né, qual é a casa que está o signo de Câncer no mapa da gente para observar esses resultados possíveis do Sol no mapa. Como eu estava falando, né, a questão do Astakavarga, o Sol ele é considerado um Krura Graha, como a gente acabou de ver, então os resultados que ele vai dar aí podem ser relacionados a perdas e separações também. Então, em qual nível, né? Perda e separação em relação a quê? Em relação ao signo de Câncer, que vai falar também sobre conforto doméstico, vai falar sobre o relacionamento doméstico, vai trazer esses elementos familiares muito presentes. Mas
No Navamsha, o Sol está em conjunção com Júpiter, que é um grande benéfico. E essa conjunção com Júpiter traz para o Sol qualidades muito espirituais, qualidades de tentar trazer uma perspectiva de desenvolvimento mesmo, de prosperidade, de conhecimento elevado, de bênçãos. No Navamsha, o Sol e Júpiter eles estão em Virgem, que necessariamente não é tão bom para Júpiter, mas que tem uma relação de neutralidade com o Sol. Isso pode ser muito bom para quem tem o Sol ou Júpiter em Virgem ou o Sol. E aí, no caso também, né? A gente tem que avaliar que Puxa é regida por Saturno. E Saturno está retrógrado, com 11 graus, e ele está no Pada 2 de Shatabisha. Shatabisha, ela é bem interessante, né? E esse Pada 2, ele é muito significativo também. Por quê? Shatabisha fala sobre um lugar de um grande portal. Mas Shatabisha também fala quase como uma ideia de espelho. Por quê, né? Esse portal que Shatabisha representa, que também fala sobre o ciclo de nascimentos e mortes, né? Porque tem uma representação aí daquela serpente que morde o próprio rabo. E Shatabisha, por ser regida por Arro, também traz esse lugar do dragão, né? Esse lugar de muito mistério. Shatabisha é uma nakshatra muito misteriosa. E esse lugar de desconhecido tem uma referência muito legal de Nietzsche, né? Nietzsche fala: quando você olha para o abismo olha para você. Porque o abismo é um espelho. E o que é refletido dentro do espelho é o abismo que a gente se identifica, né? A nossa identidade material é esse falso ego que Shleshdara Maharaj falou que precisa ser destruído. E é quando a gente pensa, né, die to live, morrer para viver, que é a citação que ele faz de Hegel. Então, o que é que precisa morrer? O que precisa morrer é essa falsa identificação com um veículo material, achando que ele é o proprietário e ele é o senhor. E isso é só a mente da gente, né? Então, Shatabisha, ela fala sobre um lugar de cura muito profundo, um lugar de cura muito sutil, um lugar de transformação existencial, né? Quando a gente consegue atravessar essa singularidade desse ponto nulo, essa não existência, quando a gente atravessa essa dimensão e a gente chega na realidade da alma. E aí esse Pada, onde Saturno está retrógrado agora, ele manda para Capricórnio na Vamsha e fala sobre a possibilidade de construir concretamente a espiritualidade, a prática, essa visão sutil, né? Uma percepção mais sutil da realidade material. E qual é essa percepção? Aqui Shleshdara Maharaj fala do ajuste apropriado, de entender que o meio ambiente ele é sempre favorável. Então, Saturno, ele ensina com força, ele ensina com dor, ele ensina com sofrimento, mas ele está ensinando a gente a ter o ajuste apropriado, de perceber que tudo é favorável. Então, entendendo que tudo é favorável, as coisas ficam mais fáceis, né? O caminho fica mais aberto para a gente. E aí, assim, Júpiter,
ele está com 18 graus, ele está num processo de desaceleração. É uma lenta desaceleração, assim como a desaceleração e a aceleração de Saturno também é muito lenta. Saturno está em Barane, Júpiter está em Barane, no Pada 2. E aí, como eu falei, esse Pada 2 manda ele para a Virgem em conjunção com o Sol no Navamsha. Mas Júpiter em Barane, ele gera várias relações interessantíssimas. A primeira é com Marte, porque está em Áries, e os dois são amigos muito próximos, então o resultado de Júpiter em Áries é bom, principalmente para quem tem Áries no ascendente. Então Júpiter fica com muita dignidade e digbala, muita força direcional. Barane é regida por Vênus, e a gente viu que ela é a maior de todos os planetas gentis. Então, dos salmiagrahas, Vênus é o que dá os melhores resultados materiais. Júpiter está se relacionando com Vênus através de Barane. E Barane também gera uma relação com o Yamaraj, que é o senhor da morte, aquele que julga os mortos. E é legal, por quê? Porque Yamaraj também é Dharmaraj. E Dharmaraj é o senhor da religião, controlador do Dharma. E Júpiter é o amigo do controlador do Dharma, porque Júpiter prega o Dharma. Então a gente tem uma série de fatores aqui muito favoráveis para que a gente faça as escolhas corretas dentro de Barane, já que Barane influencia muito também a gente buscar pelos prazeres materiais. E esses prazeres materiais estão sendo extremamente influenciados, os desejos de prazeres materiais, né? Pela presença de Rahu em Áries. Só que Rahu, e aí na conjunção com Júpiter, só que Rahu está em Ashwini, também no Pada 2 de Ashwini, então vários Pada 2 aparecendo aqui. E aí sim, Rahu está no Navamsha, em conjunção com Vênus, que também está retrógrado, no signo de Touro. E aí essa conjunção de Rahu e Vênus em Touro no Navamsha é boa. É boa. Por quê? Porque o Navamsha fala sobre méritos espirituais. E aí, Vênus, estando exaltado no próprio signo e sendo amigo de Rahu, a tendência é que isso traga resultados de méritos espirituais. Os méritos espirituais de Vênus falam sobre a devoção. E se Vênus está associado com Rahu, quer dizer que Rahu vai carregar essas qualidades. Então, durante esse curto período agora de Rahu, dentro desse Pada, porque isso só é durante esse Pada de Rahu e durante esse Pada de Vênus. Só que Vênus está retrógrado e essa aceleração de Vênus retrógrado vai ser rápida e ele já já vai mudar de Pada. Então a gente tem aqui um intervalo de talvez 2 dias, deixa eu ver. 29, ó, até o dia 30 pelo menos, Vênus continua em Touro no Navamsha. Pronto, exatamente. Aí no dia 30, Vênus muda de Pada. E aí, exatamente no dia 30, já passou o Graha Yuda. Deixa eu pegar o Graha Yuda. Esse Graha Yuda é extremamente importante, galera. Que vai ser um Graha Yuda retrógrado entre Vênus e Mercúrio de hoje para amanhã. Então, assim, graças a Deus a gente já está passando por isso. Vai ser rápido, ninguém vai sofrer tanto. Porque é de hoje para amanhã, a gente vai estar praticamente dormindo enquanto isso estiver acontecendo. Mas tenham cuidado amanhã durante o dia, porque esse Graha Yuda vai estar acontecendo amanhã durante o dia.
em não falar coisas inapropriadas, principalmente para as pessoas que estiverem mais próximas afetivamente da gente. Por quê? Mercúrio vai ganhar o Graha Yuda, beleza, mas durante o Graha Yuda quem ganha é Vênus, porque Vênus é mais brilhante. Então, isso quer dizer que por algum motivo a gente pode perder nossas qualidades venusianas, o nosso afeto, a nossa ternura, a nossa beleza, o nosso conforto de alguma maneira também. E isso pode gerar um conflito na nossa questão racional, porque também vai afetar Mercúrio, então os pensamentos podem não ficar muito coordenados, a fala pode não ser apropriada, a gente pode acabar, porque isso também é dentro de Leão. Então pode ser que a nossa posição, a nossa autoridade esteja sendo ameaçada. E por causa disso a gente acaba perdendo a razão e falando besteira, ou mesmo perdendo algum conforto ou perdendo algum afeto. A grande questão disso é: Vênus continua retrógrado depois de amanhã e entra no Gandanta retrógrado de Maga. E aí, justamente, é um lugar onde a ideia de desejo e de satisfação e de prazer estava muito acentuada e a pessoa está olhando para trás e está vendo problemas, muito provavelmente problemas domésticos, para serem resolvidos. Por quê? Quando sai do Gandanta de Leão, entra no Gandanta de Câncer e se aproxima das questões que o signo de Câncer carrega, e aí cada pessoa vai ter as suas questões individuais, mas no plano genérico, de acordo com o considerando, né, o Kundali Chakra, né, o Ares no ascendente, o Kala Purusha, a gente vai entender que esses indicadores de Câncer para a casa 4 se relacionam com a casa 4, né? Então, os indicadores de Câncer se relacionam com a casa 4, e aí a gente vai ter todas essas questões domésticas acontecendo. E possíveis efeitos também no signo de Capricórnio, por causa do Shakti Drishti. A gente ainda tem Marte com 16 graus em Leão, em Purva Falguni, e aí sim, Marte está muito bem posicionado, está tranquilão, andando para frente, no signo que ele se dá bem, ele gosta muito de Leão. Então, muito provavelmente, e aí é onde está o conflito, né? Por quê? Porque onde Marte está, ele quer muito prazer, ele quer muita satisfação. Porque Purva Falguni é o lugar do máximo prazer para um rei, né? É o máximo prazer para um indivíduo, é o lugar onde ele se sente mais poderoso. Então, esse Marte, ele está tendo acesso a muitas possibilidades de satisfação, de prazer, de conquista. E como os outros planetas não estão favorecendo tanto ele, a gente pode ficar nesse lugar meio de dúvida em relação a fazer uma austeridade, um sacrifício, e entender que esse é um período de resolução de situações, já que a gente tem dois planetas retrógrados, Saturno e Vênus, ou a gente se entrega às possibilidades de prazer que Marte está oferecendo e talvez tentar aliviar os possíveis resultados negativos dessas escolhas. Não é um posicionamento ruim de forma alguma para Marte,
mas traz essa situação da gente estar muito envolvido com questões de satisfação física mesmo, material. E aí o que acontece? Marte, hoje, isso é hoje? Não. No dia 28, até o dia 28, Marte, no Navamsha, ele está em Leão. Então, ele está Vargotama, o que beneficia, o que melhora ainda mais os resultados dele enquanto ele estiver nesse trânsito, nesse pada, dentro de Leão. Então, Ketu, ele está em Chitra, no pada 4, no Navamsha, ele vai para Escorpião, e isso é bem interessante, porque em Escorpião, Ketu ele dá muito bom resultado, né? Por dois motivos. É o signo de exaltação de Ketu, é Escorpião, porque é o rabo, né? Então, o rabo do Escorpião e o rabo do Dragão. E, ao mesmo tempo, Ketu é considerado como o co-regente de Escorpião. Então, ele realmente está bem forte no Navamsha. E isso favorece os resultados dele no mapa natal, no sentido de a gente ter uma capacidade maior de encontrar dentro da gente mesmo aquilo que a gente precisa trabalhar e encontrar segurança. Porque um dos melhores indicadores de Keto é trazer um determinado tipo de segurança para a gente dentro do plano material, né? Já que ele não tem o apoio da cabeça, dos órgãos dos sentidos, ele quer ficar firme e seguro em algum lugar, porque justamente Ketu é muito sensível, ele tem essa questão de autoproteção muito forte, e Escorpião fala sobre esse lugar de autopreservação também, muito acentuado. Então, sempre tem informações bastante individuais, né, que podem ser trazidas dentro da avaliação das efemérides. Então, de repente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, essa pergunta pode servir para outras pessoas. Eu estava olhando aqui. Quem quiser pode ligar o microfone, pode escrever a pergunta também. Eu quero ver um yoga que está rolando aqui, ó. Porque o ruim de avaliar yogas em trânsito é que o yoga dura um dia só, né? Então a gente teria que olhar os yogas de todos os dias até a quarta-feira que vem para poder ver quais são os melhores yogas. E mesmo assim, alguns yogas eles são feitos em relação às casas. Então a gente vai ter muito mais facilidade observando as dignidades dos planetas. Então é isso. Saturno está muito forte, Júpiter também está muito bem posicionado, Marte está bem posicionado, e aí Vênus e Mercúrio, que estão nessa situação de Graha e Uda. Então, é isso. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Tá todo mundo tranquilinho? Nenhuma pergunta sobre algum tema? A gente ainda tem um tempinho. E aí também eu queria reforçar mais uma vez, né, que a gente vai voltar com os encontros aos sábados, a partir da segunda quinzena de agosto. Então, eu estou preparando um material bem legal, e aí também vão ter alguns protocolos específicos que a gente vai conduzir no sábado, de estudo mesmo e de conteúdo. E eu espero encontrar todo mundo lá. Quem quiser participar também e não tiver no grupo, me manda mensagem. Então, se
ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta, nadinha, eu quero agradecer a presença de todo mundo, de verdade, de todo o coração, pela oportunidade que vocês me dão de estar aqui, de fazer serviço devocional, né, fazer a leitura das escrituras, tentar esclarecer alguns pontos que possam ser apropriados, né, em relação à filosofia, em relação ao Jyotish, que qualquer conhecimento que eu tenha adquirido dos mestres espirituais possa ser útil para todos vocês, e todos os méritos e todas as glórias são dos mestres espirituais. Então, também eu queria dizer que nas 2 próximas semanas a gente não vai ter encontro, eu lamento muito, eu vou tentar fazer alguma transmissão pelo Instagram, mas eu vou estar acompanhando o Maharaj, então eu não vou poder abrir a sala para a gente estudar, mas eu vou tentar produzir conteúdo. E aí, quando a gente voltar no encontro das quartas, a gente também já vai voltar com o encontro aos sábados. Então, minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos vocês. Um grande abraço. Vancha kalpa tarubhyacha, kripa sindhu bhyaeva cha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanatimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev.